Oi, a paz do Senhor a todos. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar com vida, com saúde e mais uma oportunidade de falar do amor dele. Primeiramente eu quero já agradecer para pedir a presença dele na minha vida e na tudo que vai acontecer a partir desse momento. Oh, glória! Aleluia! Deus seja louvado, exaltado o seu nome. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, meu amado Jesus, por esse privilégio, por esse dia de domingo, nessa tarde. Eu venho entregar a minha vida, a vida dessa live, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, que é meu Consolador, toma direção, toma controle, Pai. Faz presente na minha vida, que me usa a minha boca, Pai, para ser um instrumento, um canal de bênção, para transmitir a Tua palavra. Não importa onde que a pessoa está do outro lado, e não sei como que essa pessoa está, mas que essa palavra atinja o coração, que vem trazer ânimo, fortalecimento espiritual e esperança, que o Senhor pode mudar a história, que o Senhor pode mudar cenário, que o Senhor pode dar saúde, tanto em física como espiritual, para nós ter mais confiança e certeza que o Senhor é tudo, o Senhor está no controle, no centro da nossa vida. Continua conosco nessa tarde, Pai, que o Espírito Santo venha prevalecer, que a sua palavra atinja o coração, pode salvar, libertar, transformar, curar e renovar e dar um avivamento espiritual. E vai em encontro com a necessidade de cada um, Pai, que venha participar desse live, que pode ser que eu não sei, mas o Senhor conhece, no oculto, no profundo, no escondido, para todo sempre. Amém. Eu queria deixar um versículo de reflexão, que está no livro de Lucas 9, que fala assim: Jesus dizia, capítulo 9, versículo 23 e 24, fala: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negar-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, este salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Oh, glória, que palavra maravilhosa. Se nós vemos, a palavra de Deus fala que para nós seguir a Ele, nós temos que renunciar. A palavra de Deus fala que para seguir Jesus, nós temos que, Ele exige abnegação, ou seja, dedicação total, ou obediência espontânea. Oh, glória a Deus. Quando nós servimos a Deus, nós temos que negar. Negar o quê? A nossa vaidade, a nossa ilusão, o nosso pensamento negativo, dúvida, incerteza, ou algo que está na nossa vida que para nós ganhar a nossa salvação, porque aqui ele tá falando sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre o nome nosso escrito no livro da vida. Para nós seguir a Jesus, nós temos que carregar a nossa cruz. A palavra de Deus já fala aqui, para nós seguir a Ele, nós temos que carregar a nossa cruz diariamente. Para nós carregar, qual é a cruz? Quando a gente fala na cruz, a gente já pensa no sofrimento, mas a palavra de Deus não fala sobre só no sofrimento, ou seja, na dificuldade da vida. Mas ele fala do propósito que ele tem na minha e na sua vida. Quando nós deixamos a seguir, a andar com nossos próprios pés para nosso caminho, que nem sempre dá certo, às vezes nós andamos desincerto, tomamos decisão, escolha que nem traz o benefício, acaba quebrando a cara, acaba decepcionando, acaba deixando-nos no mais lençol, né? Às vezes tem decisão, escolha, que a próprio livro do Provérbio já fala,
que parece bom aos nossos olhos, ao nosso coração, mas que nos leva e nos conduz à morte. Sabemos que a cruz está relacionado sobre algo individual. Quando ele fala para tomar nossa cruz, é individual. O que nós estamos já fazendo, que nós gosta de estar no comando. Às vezes, não está querendo fazer, pronto, eu decido fazer algo e pronto. Tá certo, eu que mando, eu sou adulto, eu que decido o que eu faço na minha vida. Mas aqui na palavra de Deus, quando ele fala seguir, toma sua cruz e me siga, ou carrega sua cruz diariamente, e para você deixar a sua vida de lado, ele está falando em tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os momentos. Quando ele fala diariamente, para nós não coloca nossa cruz para seguir a Jesus nem uma hora no chão, ou seja, desfazer dele. O quê? Às vezes, tem algo na nossa vida que nós queremos resolver de nosso jeito. Mas para Jesus, para nós tomar nossa cruz, para nós seguir a Deus, para nós seguir a Jesus de forma correta, nós temos que deixar Ele no comando, Ele no controle, Ele na direção da nossa vida. Aleluia! A palavra de Deus fala, toma a cruz significa caminhar e seguir em frente, sem olhar para trás. Tem algo na nossa vida que nós temos que esquecer, deixar. E a palavra de Deus já mostra aqui que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma. Para nós ganhar a salvação, para nós obedecer à vontade de Deus, para nós estar no centro da vontade dele, nós temos que renunciar nós eu. Temos que deixar a nossa vontade de lado, porque o propósito, o desejo, o plano, o sonho que ele tem na minha e na sua vida é bem melhor, é bem diferente. Quando ele fala, toma nossa cruz, é para nós, e é como na palavra de Deus fala que nossa vida tem um processo de santificação que todo dia nós temos que negar nós mesmos. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos defeituosos, nós não entendemos nada, não conheço nada. Mas a palavra de Deus, eu acho interessante que no mesmo capítulo, no mesmo livro Lucas, versículo, oh glória a Deus, ele fala no versículo 62. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, se nós ver, ele mostra quão é difícil seguir Jesus. Quando a palavra de Deus fala que chamou para pessoas seguir a ele, se nós ver quando ele falou, quando andava pelo caminho, o homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Quando nosso pensamento, nosso desejo é seguir a Deus, mas nem sempre nós estamos seguindo de maneira que ele agrada, de maneira que ele quer. Se nós ver nessa passagem, a palavra de Deus fala que tem um que fala, Senhor, é para seguir o Senhor, mas antes eu quero enterrar o meu pai. O outro fala para Jesus assim, mas eu sigo a Senhor, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Primeiro Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Segundo ele fala, que ninguém, quando ele quer se aí fala que vai despedir da família primeiro, para depois seguir Jesus. Jesus fala, ninguém que põe a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. É assim que é a nossa vida. Nós não temos que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem virar para trás, nem lembrar do nosso passado. Quando nós aceitar Jesus, a palavra de Deus fala, automaticamente nós temos de deixar, nós somos nova criatura. A palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. Então nós temos que viver na dependência de Deus, no querer dele, no agir dele, no trabalhar dele. Não importa a circunstância, o momento, a situação na qual ele nos encontra. Mas quando Deus está no comando, no controle da nossa vida, quando nós carrega a nossa cruz. Porque a nossa cruz tem um peso. Só Deus que sabe o peso de
cruz que eu e você carrega. Só Ele sabe e Ele dá a cruz que nós podemos suportar. No livro de Isaías, deixa eu só meditar com vocês, no livro de Isaías 53, oh glória a Deus, Isaías 53, 5, fala assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava com ele, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus mostra-nos na Isaías 53, 5, fala que a cruz que Jesus carregou era pesado. Nós não ia conseguir. Porque ele pegou a cruz, a carregou até o final. Até a morte dele. Oh, glória! Mas ele mostrou aqui, Isaías estava falando, que cruz pesada Jesus carregou. E nós não podíamos carregar, mas ele conseguiu. Mas o que esse Lucas 9, oh glória, 23, 24 está falando? Para nós seguir a ele, nós temos que carregar a cruz. E essa cruz é individual. E essa cruz ninguém pode ajudar a carregar. E essa cruz ninguém sabe como essa cruz está. Porque é você e Deus. Quando ele fala, pega esse cruz, carrega a sua cruz diariamente, como Lucas está falando, oh glória. A palavra de Deus fala que, ele fala, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga. Quando ele fala segue e pega a sua cruz e segue, ele não falou em nenhum momento, carrega um pouco, deixa no chão, ou desfaz da cruz e carrega de novo. Ele fala diariamente. Para nós seguir a Deus, nós temos que renunciar à nossa vontade de querer algo desse mundo. Às vezes nós queremos tudo. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos tomar uma decisão que é Deus que tem que tomar. Tem algo que nós tomamos, que nós sabemos que nunca nós vamos estar no controle, no comando, do jeito que Jesus quer na nossa vida. Se nós ver esse passagem que ele fala que ninguém que coloca a mão no arado volta para trás e é apto ao reino de céu, ele está falando nós já aceitamos Jesus, agora nós somos nova criatura, agora nós somos dependentes de Deus, agora nós estamos no controle do nosso Senhor, que Ele é nosso comandante, Ele que nos guia, Ele que nos orienta, Ele que nos fala para nós, através do Espírito Santo, Ele está falando toda hora. Aquilo que nós fazíamos, se nós mentia, nós não mente mais. Se nós roubava, nós não roubava mais. Se nós prostituía, nós não podemos fazer mais, porque não é nossa vontade que nós estamos a fazer. Para ganhar a salvação, para ter nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos carregar a cruz para seguir a Jesus. Para carregar a cruz e fazer a vontade dele. Agora não é nós que manda na nossa cabeça. Agora não é nós que toma nossa decisão. Agora não é nós mesmo que sabe o que fazer. Nós temos que ser dependente dele na toda hora. Se nós precisamos de tomar uma decisão, nós temos que correr a Deus para falar, Senhor, o Senhor conhece nosso íntimo, o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu não estou conseguindo resolver. O Senhor toma a direção. Quando nós pega nossa cruz individual, quando Ele fala. Por isso que Ele fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma. Às vezes nós preocupa com algo terreno. Não é pecado a gente lutar para conquistar ou adquirir algo que nós precisa para suprir nossa necessidade. Mas quando Ele fala isso, Ele fala para nós não se preocupar com o que ele já fala na palavra o que nós não se preocupar com o que comer amanhã, ou o que nós vamos vestir. Porque se Ele está no comando, Ele que determina. Ele que sabe como fazer, Ele sabe como agir. Ele conhece a sua capacidade, a sua estatura, a sua dificuldade, a sua situação no qual vive. Mas quando você renuncia ao eu,
para carregar a cruz diariamente, para seguir a Jesus, para ser honesto e transparente com Deus, para ser fiel na obediência, que a palavra de Deus fala que nós temos que estar na dependência. Seguir, carregar a cruz e seguir a Jesus é fazer a diferença, é deixar Ele no controle, é deixar Ele dirigir a sua vida, o seu plano, o seu propósito, o seu sonho, o seu desejo, agora é dele. Ele que sabe. Os planos dele sempre é melhor que a sua. Quando nós estamos a carregar a cruz diariamente, nós esquecemos da nossa escolha, da nossa decisão, do nosso caminho, de algo que nós queremos, mas às vezes não nos satisfaz. Não nos entra num caminho que às vezes esse caminho não nos leva a lugar nenhum. Mas quando nós estamos carregando nossa cruz para seguir a Jesus, nós estamos na total dependência. Nós estamos a fazer a vontade dele. E, inclusive, sabendo que nós estamos caminhando para a vida eterna. Caminhando para nós ganhar a nossa salvação. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é bem clara. E ele fala, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonha dele quando vier em sua glória. E na glória do Pai e dos santos anjos. Aqui ele já mostrou que nós temos que fazer a diferença e fazer honestamente, sendo fiel a Deus, obedecer a voz, guardar o mandamento e fazer a diferença. Porque se nós envergonhar a palavra dele, envergonhar o evangelho, quando ele fala, ele está falando, se nós envergonhar o Filho de Homem, que ele está falando de Jesus, quando ele apareceu nas nuvens, na glória, oh glória a Deus, aleluia, essa palavra, ele vai nos envergonhar, porque nós não vamos subir junto com ele. Que a Isaías 53, 5 fala que a cruz pesada Jesus levou, carregou por nós quando ele morreu na cruz por eu e você. Mas ele nos deixa uma reflexão nessa tarde, para nós carregar a cruz diariamente, para nós deixar de estar no controle, deixar Jesus no controle, para nós deixar a nossa vontade ser satisfeito, agora fazer a vontade de Deus. Faz o querer dele na nossa vida. Quando nós decidimos a fazer o certo, a fazer o bem, a fazer algo que agrada a ele. Oh, glória a Deus. Essa palavra nos incentiva. Porque às vezes a situação, nós queremos, e a palavra de Deus fala uma coisa, nós queremos a outra. Às vezes nós temos buscado algo terreno que não é de Deus, mas nós sabemos que nós acaba errando no metade do caminho. Você já reparou que tem algo na nossa vida, quando ele fala carregar a cruz, seguir a Jesus, tem algo na nossa vida que cruz às vezes é tão pesado, em termos assim, na situação, na luta, na dificuldade, na situação complicada que a gente fala, nossa, eu não vou conseguir. Mas quando nós entregamos a Deus, nós dobramos nosso joelho, nós entregamos de coração, fala, Senhor, não aguento mais. Essa luta já passou de limite. Não estou conseguindo resolver o meu problema, a situação está difícil, estou angustiado, estou triste, estou desesperado. Chegou num extremo que não dá mais. Mas eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está na direção, eu sei que o Senhor sabe o que fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer algo melhor que o que está acontecendo comigo. Quando nós fala isso, quando nós chora, nós rasga, nós desbruça, ou seja, confessa e fala para Deus como que nós estamos. Você já reparou como que você se sente aliviada, realizada, mesmo que aquele algo ainda não ser resolvido? Mas quando nós estamos aos pés de Jesus, a mudança, a transformação, a situação muda de cenário. É isso que a palavra de Deus está falando. Para nós deixar Deus fazer do jeito dele. Porque o jeito é certo dele. A
palavra de Deus fala que Ele nos conhece, antes mesmo de nós pensar, abrir a nossa boca para falar, ou desejar algo, ou sonhar, porque Ele já sabe lá na frente como que vai terminar, o que vai acontecer, como que vai resultar, ou seja, definir esse algo. Nós não sabemos. Nossa capacidade, a autoridade, ou seja, é limitada, é reduzido. Nós não vale nada. Como o Jó fala, que ele, de onde vem a sabedoria? Que Deus conhece desde extremidade, da profundeza de terra. Ele conhece tudo. E quando nós decidimos carregar nossa cruz, fazer a vontade de Jesus e negar nós mesmos, para falar, não, nós não vamos fazer, e eu não vou fazer desse jeito porque não vai dar certo, porque eu não tenho capacidade disso, eu tenho que pedir ajuda a Deus. Quando algo sai do controle, nós sabemos já que recorrer, porque nós estamos carregando uma cruz, está seguindo a Jesus com honestidade. Nós estamos sendo fiel a Ele. Então Ele vem com providência na qualquer causa. Pode ser tá difícil, complicado, até impossível. Mas quando nós estamos no centro da vontade dEle, Ele vem e completa e realiza de forma que é inesperada, que nós nem imaginamos que ia acontecer. Usa meio, usa forma, usa pessoa, usa estratégia, cria caminho, abre porta onde não existe, cura a pessoa que médico e fala que não tem mais jeito, que ainda fica até duvidoso. O que aconteceu? O que a pessoa tomou que de imediato a pessoa já sai curado, já faz exame, não dá em nada. A pessoa está desempregada, mas Deus sempre está suprindo a necessidade, mesmo com dificuldade. É assim que nós vivemos, na dependência total de Deus, na saber que Ele está no controle de tudo. Não importa a causa, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa hoje como você ter levantado, mesmo chorando, mesmo arrastando, às vezes não consegue nem ficar de pé. A sua olho não para, a cara não para de enxugar a lágrima, que você fica chorando escondido, às vezes noite, sem dormir, preocupado, com causa que você não sabe como e resolver, como que vai acabar. A seguir, a carregar nossa cruz, é fazer a diferença. É deixar Deus no controle de tudo na nossa vida, mesmo que está parecendo tudo ao contrário. Que às vezes é isso que está acontecendo na nossa vida e parece que nada dá certo. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Às vezes é uma coisa assim simples. Hoje fui na igreja, tinha oração, eu orei, tinha estudo bíblico. Eu gosto de participar porque vai acrescentar espiritualidade no meu crescimento. Se eu estou querendo ficar nos pés de Jesus, fazer a vontade de Deus, eu tenho que estar ali, cada dia. A palavra de Deus nos motiva nisso, para nos apegar mais à sabedoria divina, que nos traz edificação, mas nos ajuda a caminhar cada dia. Mas quando eu chego perto da porta, da garagem da minha casa, o meu marido fazia sinal para mim, que a fósforo acabou, que não tinha fósforo para acender o fogão. E aí, porque o fogão era automático, mas estragou, eu tirei aquele algo de ligar na eletricidade, aí ele funciona só no fósforo. O pior é que não tinha nada. Eu não tinha fósforo, mas também não tinha dinheiro para comprar, de imediato. Aí eu cheguei nos 2 vizinhos, os 2 vizinhos falavam para mim, não, o meu é automático, eu não tenho fósforo. Vê o que acontece. O inimigo coloca na hora. Nossa, você levantou cedo, estava orando, estava meditando na palavra, fazendo a vontade dele, está sempre meditando, está sempre deixar ele no controle, mas olha como está acontecendo, não tem fósforo para fazer almoço. E não, ao mesmo tempo, eu arrependi na minha mente, porque eu não falei para ninguém, fica na minha mente, porque o meu marido fazia só sinal para mim. Eu que tenho mais costumação com o meu vizinho, eu fui buscar. E aí, por fim, resumindo, concluindo o que eu queria chegar, Deus preparou de onde que eu não estava esperando. O que eu quis dizer?
Quando nós estamos no centro, na vontade, no controle, eu sei que um caixa de fósforo, fala que é uma coisa mínima, mas é algo que às vezes a gente não tem dentro de casa. Sempre falta algo. Nessa vida, nós estamos servindo a Deus, sempre algo acontece. O inimigo faz pra gente entristecer, abater, ou até duvidar de nosso Deus que nós estamos a servir. Mas deixa eu falar algo para Deus, para vocês que estão servindo a Deus. Acredita que Deus usa forma, meio, para suprir a sua necessidade na área que você precisa, quando você está sendo fiel a Ele, quando você está sendo honesto a Ele, quando você está dedicando, tirando tempo para orar, tirando tempo para consagrar a sua vida, tirando tempo para adorar Ele e deixar, renunciar. Você às vezes tem vontade de ficar dentro de casa deitado, ainda principalmente nesse tempo de frio aí. Às vezes dá vontade de não vai em lugar nenhum. Bem na hora que você está orando, dá aquele soneira, aquele corpo ruim para você na hora. Na vontade de meditar na palavra, às vezes dá vontade de você ter um sono profundo que vem, que você não sabe de onde esse sono vem, para você não meditar. Mas isso é inimigo que faz para você perder a sua bênção, perder a sua comunhão, para você ser infiel a Deus. Mas não faça isso. Porque mesmo a situação às vezes é complicada, é difícil, que nós achamos que é impossível de resolver, sempre Deus usa meio, usa forma, usa estratégia, usa pessoa que você nem imagina para trazer bênção para você, para suprir a sua necessidade, para mostrar que Ele continua com você quando você está servindo a Ele, está sendo fiel a Ele. Esse que carrega a cruz. Esse que é seguir a vontade de Deus, renunciar no eu. Porque o que aconteceu comigo, o inimigo queria colocar na minha mente para falar, Nilza, você chegou em uma altura que não tinha nem fósforo, que é o mínimo, que é bem baratinho, digamos R$3,20, que é bem baratinho. Naquele momento o inimigo quer colocar isso na minha mente para falar, olha, você vem, de onde você vem? De casa do Senhor. Tá lá desde 7h40. Orando, fazendo a vontade dele. Quando chega em casa para você, o marido falou que o fósforo acabou e não tem nem um centavo para você comprar fósforo. Mas no momento que eu repreendi, eu falei em nome de Jesus, eu sou dependente dele e eu sei que Deus vai suprir. Na hora aparece a esse fósforo, parece dinheiro, correr na loja comprar. É isso que eu falo, que às vezes o inimigo coloca na nossa mente para nós duvidamos do agir, do trabalhar, do mover de Deus na nossa vida. Mas quando nós acreditamos e descansamos, como a palavra de Deus fala, que nós estamos debaixo da mão poderosa, potente dele. Porque ele te conhece, ele sabe a sua situação, ele sabe da sua limitação e sua capacidade. Nós é tudo reduzido. Nós não temos capacidade a nada. Mas quando nós submetemos à vontade do nosso Pai, oh glória, fazemos o que é certo, não importa a situação na qual que você está, não importa a causa, que providência vem. Isso eu garanto. Porque eu vivo pela fé, vivendo acreditando e vivendo a experiência e testemunhando o milagre, o mover, o trabalhar, o agir, o sinal e prodígio. A maravilha que Deus tem feito na minha vida, através de crer, através de confiar, através de descansar. Não importa o que os outros falam. Tinha uma pessoa que falava para mim, Nilson, você reparou que quando a gente não servia a Deus, você reparou que a sua vida ia tudo bem? Aparentemente, eu falei na hora, aparentemente, parece que está tudo bem. Mas o que a palavra de Deus fala na Mateus 9:25? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Porque aparentemente, na visão humana, sem Deus, nós achamos que o fulano de tal, o berteliano, está conquistando terreno, maçã, tem dinheiro na conta à vontade, tem carro importado aquele de melhor marca ou de melhor ano. Tá tudo parecendo maravilha.
Mas nós sabemos que não é verdade. A palavra de Deus fala que nós podemos procurar algo desse mundo que vai satisfazer, saciar nossa carne. Mas a alma vai ficar faminto. A alma vai ficar sem nada. Porque a palavra de Deus já fala que a nossa salvação depende dele. Para nós entrar no reino de Deus, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Para nosso nome estar escrito no livro da vida, nós temos que se renunciar, se negar e não fazer nossa vontade, não fazer nossa escolha, porque sempre quebramos a cara, sempre nós decepcionamos, nós envergonhamos nós mesmos, porque tem algo na nossa vida, sempre que nós tenta tomar nossa decisão própria, nós vemos como que termina. Um resultado de fracasso, de derrota, de destruição. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, não importa como que nós estamos. Porque se nós vê nossa vida, quando nós estávamos longe de Deus com hoje nós temos paz. Nós coloca a cabeça no travesseiro, nós descansa, porque nós temos um Deus que nos protege, que nos ajuda, que nos ilumina, que nos guarda, que nos sustenta e tem suprido nossas necessidades no mínimos detalhes. Sempre assim que é Deus na nossa vida. Eu quero agradecer o meu Deus hoje de ter essa visão, que tem me colocado essa visão na minha mente. Tem me colocado esse desejo de buscar mais a face dele, de fazer a vontade, a querer dele. Sabendo que às vezes não é fácil. Não vou falar que é fácil, como a palavra de Deus fala e quando Jesus fala para aquelas pessoas para seguir ele, que um pediu para enterrar o pai, o outro pediu para despedir da família. É a mesma coisa às vezes acontece conosco. Se seguir a Deus não é uma situação, é tudo fácil. Porque renunciar ou negar nós mesmos, nós sabemos que nós temos que desfazer de muitas coisas. De nossos caprichos, de nossa vaidade. Eu quero só terminar no livro de, glória a Deus, no Eclesiastes, uma palavra simples, que eu admiro bastante de o que Salomão tem falado. Na Eclesiastes 8, versículo 5 fala assim: quem obedece a suas ordens não sofrerá mal algum. Glória! E ele fala assim: pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Você ouviu essa palavra? Quem obedece às suas ordens, a ordem de Deus, não sofrerá mal algum, mesmo a situação na qual encontra. A palavra de Deus não fala que, ele já fala que nesse mundo nós vamos ter luta, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter tudo. Mas uma coisa, se Deus está no controle, como eu falei, Salomão nos deixa claro que obediência total, que nós não vamos sofrer danos algum, é porque nossa salvação depende disso, de renúncia, de renegação, de obediência ou escolha que vem de Deus. Ele sempre sabe certo, ele entende. Ele conhece, a palavra de Deus fala que Jesus ele é ontem, hoje, eternamente. Que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe da sua vida, da sua história, mas também ele sabe onde que você está. De onde que ele pegou você. Eu curto muito no livro de Velho Testamento, quando Jesus sempre fala... os povos, a palavra de Deus fala que sempre ele chamava a atenção dos povos. Lembra de onde eu tirei vocês. Lembra de onde que eu tirei vocês. É a mesma coisa que eu e você. Nós temos que lembrar de hoje quem nós somos. E no passado, sem Deus, quem nós era. Nós éramos desclassificados. Nós éramos pessoas desprezadas. Sempre... Às vezes nós somos orgulhosos, somos arrogantes, achava que nós já era mais melhor que as outras pessoas. Mas a palavra de Deus fala
que, por enquanto, se nós ser sábio, obedecendo as ordens de Deus, como Salomão fala, que nós sabemos agir, tomar decisão e hora certa, no momento exato, e em cada situação, cada situação na qual você encontra hoje, com decisão e escolha que você tomou de renunciar a você mesmo, de seguir, carregar a cruz diariamente, seguir a Jesus, ele vai criar estratégia da sabedoria e conhecimento, entendimento, para você decidir e agir na cada situação na qual encontra. Ou na área física, ou na área espiritual, ou na doença, ou na qualquer área financeira, ou na qualquer área. Deus vai dar sabedoria, vai dar estratégia, vai dar conhecimento para você decidir, para você agir. Mas quando Ele está no comando, quando Ele está no controle da sua vida, não importa a causa. Você sabe que tem um Deus que Ele é justiça. Ele vai na sua causa, que pode ser tá tudo cabeça para baixo, trás para dentro, das avessas, como o português fala. Mas mesmo que tá tudo errado, mas quando nós estamos, é porque a palavra de Deus fala, eu gosto de meditar na palavra e lembrar de uma coisa: seguir a Jesus não é para entender, porque nunca nós vamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes tem algo na nossa vida que nem nós acreditamos se Deus ia fazer isso na nossa vida. Porque às vezes nós chegamos em uma situação tão extrema, numa situação tão complicada da nossa vida, que até os nossos dentro da casa vai falar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não vai dar mais certo, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Até a pessoa fica perguntando. Uma situação que aconteceu comigo. O meu marido pergunta para mim: é estranho? Você vive orando, você vive meditando, sempre está orando para os outros, sempre está transmitindo a mensagem. Por que isso está acontecendo? O inimigo usou meu marido para falar isso. Oh, glória a Deus. Mas uma coisa eu falo para você. Não importa como as pessoas estão olhando você. Se você está renunciando a si mesmo, está carregando a cruz diariamente, está seguindo a Jesus, a vitória vem. A resposta virá. Oh, Jesus, a confirmação, a promessa vai ser realizado, o sonho vai ser alcançado, porque é assim que Deus trabalha. O agir, o trabalhar dele na nossa vida é maravilhoso. Todos os dias, todos os momentos, toda circunstância, situação, oh glória. A palavra de Deus é compreendida a quem que está seguindo a Ele, está sabendo. Nós não temos nada, nós não merecemos nada, nós não temos nada de bom. Mas Deus olha com bondade, com misericórdia, com amor dele. E Ele vem e nos suprir, e nos surpreende, e envergonhar o inimigo que tem usado pessoa de perto para nos tentar envergonhar, intimidar, para falar: você está orando, nada está acontecendo, você está servindo a Deus, está perdendo tempo na casa do Senhor, nada está dando certo. Mas Deus vem e dá um tapa no diabo na cara e mostra tudo diferente. Aí fala: nossa, conseguiu. Nossa, resolveu. Nossa, aconteceu tudo diferente. Por quê? Porque você confiou num Deus que está no controle da sua vida. Não importa a causa, não importa a circunstância. Se você está acreditando no Deus, pode ter a certeza. A situação não vai ficar assim, porque Ele vai mudar cenário. Ele vai mudar a situação da sua vida. Aquele que estava chorando vai sorrir. Aquele que está triste, Deus vai dar alegria. Aqueles que têm perdido família, Deus vai restaurar, dar consolo. Oh, glória a Deus. É assim que a gente trabalha. Que Deus abençoe a vida de cada um. Reflite. Vale a pena carregar nossa cruz diária. Vale a pena obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus já fala isso.
Mas quando nós deixamos Deus agir a nosso favor, direcionando e guiando nossos passos, vai dar certo. E você vai conseguir. Você vai vencer. E vai dar testemunha sobre o tão grande Deus é na sua vida. Eu quero agradecer, glória a Deus, a pastora Márcia de Itate... glória a Deus, é verdade. A Beniel Maciel está assistindo a live. A paz do Senhor, minha querida. Que Deus abençoe a cada um. A Eliana Marques, mulher do André. A paz do Senhor, glória. Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe. É apenas uma reflexão para nós refletir que Deus continua no controle da nossa vida. Enquanto nós estamos renegando nós mesmos, renunciando, e Deus está no controle de tudo. Não importa a causa. Glória. Às vezes está numa situação bem extrema, que o inimigo nos venha intimidar, nos frustrar. Mas não vai conseguir quando nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da obediência e fidelidade a Deus. Ele sempre faz diferença, nos surpreende com algo inesperável, inexplicável. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus não tem o significado do tamanho dele. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra. Que nós venha a refletir nessa tarde. E se nós não estamos fazendo certo, que nós busca ajuda a Deus. Porque eu sei que não é fácil. Seguir a Jesus, fazer e estar na vontade de Deus não é fácil. Mas com a ajuda dele nós vamos conseguir. Nós temos que pedir a ele todos os dias. E reconhecer onde que nós estamos errados. Se nós caímos, para pedir ajuda, para nos dar força para levantar. E seguir adiante, sem virar a cara para trás, porque não tem nada a perder. Com Jesus nós vencemos. Nós temos que preocupar com a salvação, nós temos que preocupar com a nosso nome escrito no livro da vida. E ajudar aquele que está perto de nós. Porque nós sabemos que não é fácil. Tem várias situações. A nossa família precisa de libertação. A nossa família precisa de cura. Às vezes o médico não dá garantia por causa do remédio. Às vezes Deus permite isso para nós recorrer mais a Ele. Ele é dono de tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece na situação que você encontra. Mas quando Deus está na direção de nossa vida tem uma história bem diferente. Pode ter a certeza. Não importa a causa. Porque o inimigo às vezes usa nós para nos entristecer, para nos enfraquecer, para nos sentir um nada. Mas com Deus nós não temos nada, mas com Ele nós temos tudo, porque Ele é dono de tudo. A palavra de Deus fala que Ele é nosso pastor, nada falta. Ele é dono de ouro e de prata. Ele está cuidando de nós. Se nós não tem, Ele faz acontecer para chegar até nós. Não importa como vem, mas nós sabemos nosso Deus como é. É assim que nós vê a cada dia. Glória a Deus. A gente está numa situação, está num tempo que a pessoa fala, a pandemia, a situação, é isso, aquilo. Mas não importa se está pandemia, se não está, uma coisa é certa. Quem que está com Deus está certo. Está segurando na mão de Deus, tudo vai ficar bem. Você hoje não tem aquilo, algo que você deseja, mas está segurando na mão de Deus, você vai conseguir. Continua orando mais um pouco, continua meditando, vai na casa do Senhor sempre que puder. Não perde esse horário, ocupa horário o tempo de Deus. Deixa Deus na prioridade, deixa Deus no controle, no centro da sua vida. E você sabe que vai vencer a o inimigo que tem levantado em qualquer área da sua vida. Mas quando você fazer diferença, é isso que é seguir a nossa cruz, carregar a nossa cruz diariamente, fazer a vontade dele. Mesmo que às vezes o corpo não dá, ou não aguenta, mas pede direção a Deus, vai devagarinho, mas vai. Sem virar para trás, ou descalibrar, ou desvirar para outro caminho. Porque nós sabemos que caminho da verdade
é só Ele. Ele que conhece a sua vida, Ele sabe o propósito que Ele tem na sua vida, a promessa que Ele prometeu vai se cumprir, mas se você está compromissado com Ele, se você está seguindo, carregando a sua cruz diariamente. Porque esses dias a pessoa falar para mim, tem pessoa que tem coragem de falar, Deus prometeu, mas cadê a promessa? Não cumpriu. Se você... E ela falou, mas não tenho força, acaba afastando do caminho do Senhor. Então Deus não tem compromisso, mas responsabilidade. Deus falou, prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus fala que Ele não muda. Ele não é mentiroso. Se Ele prometeu que vai dar algo, vai fazer algo na sua família, quer de libertação, quer abençoar financeiramente, quer fazer qualquer algo, se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas uma coisa é, Ele vai cumprir só aquele que tem compromisso com Ele. E deixar Ele no controle, no comando, na direção da sua vida. Se você não tem compromisso mais com Deus, mesmo que Deus prometeu, Ele não vai cumprir. Porque você saiu da dispensação dEle, da dependência dEle, do agir, do trabalhar dEle. Porque Ele não vai vir, a palavra de Deus fala que Ele está na porta batendo. Se nós abrir a porta através do nosso coração, Ele tem poder de rombar. Deus tem poder, Ele é soberano, de entrar à força para fazer um trabalhar, um agir, uma transformação na sua vida. Ele tem. Mas se nós deixar Ele fazer, Ele vai fazer. Mudança completo. Nunca, jamais, quem servir a Deus vai ficar igual de quando Ele estava no mundo ou de quando Ele estava sozinho. Mas quando nós damos credibilidade à palavra de Deus e nós abrir nosso coração para Ele fazer morada diariamente na nossa vida, a nossa vida vai ser transformação, vai ter transformação na todas as áreas. E nossa promessa vai ser recebida. Porque nós estamos na dispensação do nosso Deus e no comando e deixa Ele agir na nossa vida. Glória a Deus, não esqueça disso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu amo a cada um de vocês. Eu não esqueço de nenhum de vocês na minha oração. E como eu tenho falado sempre no vídeo, se tem alguma pessoa que quer entrar na live para dar um testemunho ou falar algo, é só escrever, deixar a mensagem assim que eu vou marcar com vocês. Aí vocês entram e fala o que você sentiu, ou algo que Deus tem feito na vida de vocês. Nós estamos juntos, compartilhamos, falando do amor, do agir de nosso Deus, como é grandioso na nossa vida. A salmista fala, nosso Deus é bom o tempo todo, por causa da misericórdia dele que dura para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um. É mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido. Enquanto nós estamos com fogo da vida, nós vamos falar para todo mundo, vizinho, parente, conhecido, amigo, até nos nossos, para falar que Deus é bom, que Deus tem poder na restaurar, na curar, na salvar, na transformar, na fazer uma mudança completa na vida de todos aqueles que creem. A palavra de Deus fala, quem crê, ser salvo. Quem não crê, a palavra de Deus fala que Ele é justo, Ele faz justiça, será condenado. Então, para nós não ser condenado, hoje, ou quando Jesus apareceu na nuvem, na glória, naquele dia que Ele vem buscar a igreja dEle, para nos estar preparado, para nós morar com Ele, lá naquele grande mansão que Ele prepara para eu e para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus. E que Deus abençoe a cada um que tem participado dessa live. E que Deus retribui esse tempo que vocês têm tirado para ouvir a palavra dele. E que vai em encontro com a sua necessidade na área que vocês estão precisando. Eu não conheço a sua vida, mas eu sei que Deus vai em encontro com a necessidade. Porque a palavra de Deus fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se meu desejo é interceder por você, não importa a causa, porque eu não conheço você, mas Deus conhece no oculto, no profundo, no escondido. Ele sabe o que você está pensando, o que você deseja, a situação que você está,
em o que você quer melhorar na sua vida. E Deus vai dar aquilo que você precisa segundo o seu agir. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Adriana Melo, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Fica com Deus. E até a próxima. E quem quer, como eu falei, quem que quer fazer a live comigo, ou dar um testemunho, ou trazer uma mensagem, é só falar que nós estamos juntos, fazendo a obra do Papai. E não esqueça, carregar nossa cruz diariamente e renunciar a nós mesmos.